Bom dia, sejam todos bem-vindos à live da Previnorte Gestão, Transparência e Melhorias Contínuas. Nós nos desculpamos pelo atraso devido a problemas de conexão de um dos membros que vão apresentar essa live. Vamos iniciar em poucos instantes. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa live sobre gestão, transparência e melhorias contínuas. Nossa terceira live neste ano. Esta é mais uma ação para que a Previnorte mantenha um relacionamento mais próximo com seus participantes em oportunidades como esta, de encontros e de interação. Ao final desta apresentação, será dedicado um tempo para responder às perguntas registradas no chat. Caso não haja tempo para responder todas, nós vamos publicar as perguntas no site. Se sua dúvida tiver relação apenas com sua situação individual no plano, pedimos que encaminhe e-mail para nossos especialistas em previdência complementar, para o e-mail relacionamento@previnorte.com.br. Será um prazer contatá-lo e conversar com você diretamente. Registramos as presenças dos representantes dos patrocinadores: Vanderlei Uchoa, diretor de gestão corporativa da Eletronorte; Astrogildo Quental, diretor financeiro da Eletronorte; Iana de Oliveira, gerente de recursos humanos da Amazonas Energia; e Alessandra Ferreira, gerente de recursos humanos da Roraima Energia. Com a palavra, o presidente do Conselho Deliberativo da Previnorte, Marcelo Cabral. Seja bem-vindo, Marcelo. Bom dia, obrigado, Juliana. Bom dia a todos. Pergunto se todos estão me ouvindo bem. Eu tive aqui um problema, obrigado, tive um problema aqui de internet. Eu estou aqui hoje falando com vocês de Angra dos Reis. Tive um pequeno problema aqui de conexão e perdoe-me meu atraso. Antes de mais nada, eu gostaria aqui de estender meu abraço caloroso ao time da Previnorte, aos demais conselheiros, à diretoria, aos empregados da Previnorte, com quem eu tenho o prazer de trabalhar nesses últimos anos. Um abraço caloroso também à diretoria da Previnorte e a meus colegas da Eletronorte, diretoria da Eletronorte, e meus colegas amigos da Previnorte também. E os demais patrocinadores e participantes também que nos ouvem. Antes de mais nada, eu queria passar uma mensagem aqui para vocês de otimismo e de olhar para o futuro. Eu sou participante da Previnorte há bastante tempo, há quase 20 anos, e ainda tenho bastante tempo pela frente, de não só de aportes, eu pretendo continuar fazendo, e eu tenho uma certeza absoluta e plena de que esse investimento, de que essa poupança, dessa previdência, ela está sendo bem gerida. Como presidente do Conselho, eu tenho a oportunidade de me reunir
regularmente com a diretoria, com os profissionais da Previnorte, e eu posso externar aqui o nível de competência, de comprometimento, de seriedade que eles têm com os recursos dos participantes. Nós, nos últimos 2 anos e meio, passamos por um momento mundial de crise em que os rendimentos no mundo inteiro sofreram variações, grande parte deles, a maioria deles, para baixo, infelizmente. Tivemos cenário mundial de pandemia, crises decorrentes dela, de desemprego, saúde. Depois tivemos também guerras, especialmente Ucrânia e Rússia, que afetou também o mundo como um todo, preços de ativos, e gerir recursos, né, fundos de tamanha importância como são os fundos que a Previnorte gerencia, é um desafio muito grande. Mas, quando a gente fala em previdência, a gente tem que saber que o nosso olhar é sempre para o futuro, é para frente. A gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não fique tome decisões conjunturais, né, em momentos de crise, que podem afetar o nosso planejamento de vida futuro, para frente. E, diante disso, eu posso, como presidente do Conselho, dizer que é esse o cuidado que os gestores, os profissionais que hoje estão à frente da Previnorte, eles têm. Esse cuidado de poder tomar decisões fundamentadas, decisões técnicas, decisões que vão estar sempre protegendo os melhores interesses dos participantes. Isso é muito bom. Os fundos de previdência complementar fechada, eles têm uma legislação muito robusta, uma fiscalização muito forte. Isso também é muito bom. Isso faz com que nós andemos sempre dentro dos limites legais, dentro das regras impostas pelos órgãos de controle e pela Previc, que é quem fiscaliza também. Para você ser um diretor, um conselheiro, um profissional que atua nessa área, é exigido certificações, e essas certificações elas são validadas e renovadas com uma frequência mínima. Você tem que fazer treinamentos constantes. Então, não é o conhecimento do passado de uma pessoa que vai fazer com que ela seja preparada ou boa para gerir um fundo de pensão, mas sim o passado, mas o presente. Ela precisa estar sempre atualizada, e isso acontece com toda a regularidade, com toda a correção na Previnorte também. Os ativos dos nossos participantes estão alocados em fundos com risco muito baixo, risco baixíssimo. Não temos títulos, como o pessoal costuma falar, né, títulos podres ou títulos aventureiros, não. São alocações que dão a segurança necessária para investimentos de longo prazo. Estamos estreitando também laços com os nossos participantes. Isso é um ponto que a Previnorte, no trabalho de melhoria contínua, também tem feito. Tivemos recentemente alguns encontros com um grupo de participantes bastante ativo, que nos procurou, que nos demandou, nos solicitou alguns esclarecimentos. Nós prontamente atendemos, contratamos uma consultoria independente e fez uma avaliação não só dos resultados, mas também da gestão da Previnorte, o que foi um motivo de muita alegria
para nós, ao saber que essa avaliação independente ratificou isso que eu estou dizendo para os senhores, para as senhoras, nessa abertura, de que a Fundação Previnorte ela está sendo bem gerida, ela está sendo, tem uma governança muito bem estabelecida, ela tem sido premiada por diversas instituições também, com selos de autorregulação, e ela sofre auditorias constantes também, o que deixam clara, de forma inequívoca, a boa gestão da Previnorte. Eu queria terminar passando aqui também uma palavra de otimismo para vocês. Quando eu tomei a decisão lá atrás de filiar a Previnorte, né, de fazer a adesão, eu não sabia, né, mas estava traçando para a minha vida, né, uma tranquilidade muito grande. Né? E por dois motivos. Primeiro, porque o fundo de pensão que nós participamos tem esse benefício do patrocinador dele da coparticipação. Né? Então, isso faz com que as nossas reservas cresçam de maneira mais rápida. E segundo, porque a gestão da Previnorte, hoje, ela é feita de uma maneira transparente, que permite que qualquer dúvida, qualquer dúvida que nós tenhamos, esclarecimento que queiramos fazer, ela estará sempre disposta a atender de uma maneira muito pessoal, muito particular, de maneira muito transparente. Isso aí, dificilmente nós encontramos, dificilmente não, nós não encontramos em nenhum outro tipo de aplicação. Né? Eu também tenho meus investimentos pessoais, eu sei que isso não existe da maneira como a Previnorte tem. Isso tudo com custo baixo, somos 42 funcionários, se não estou enganado, se estiver errado, depois me corrijam aí, mas se não estou enganado, somos mais ou menos 42 funcionários que cuidamos de um patrimônio de mais de 4 bilhões de reais. Eu deixo aqui um abraço, eu falei demais, passei até do tempo que eu gostaria de falar, mas eu queria deixar essa mensagem de otimismo para vocês, deixar um abraço grande, agradecer a confiança que vocês têm na Previnorte, agradecer os questionamentos que vocês também fazem, as perguntas que vocês fazem, porque isso também nos faz melhorar. Nós não somos perfeitos, nós temos sempre oportunidades de melhoria, e tenho certeza que nós estamos buscando melhorar em quesitos como agilidade, em quesitos como atendimento, em melhorar a nossa comunicação. Tenho certeza disso. Nós queremos estar cada vez melhores para poder vocês continuarem confiando nesse trabalho que a Previnorte faz. Um bom dia a todos e, mais uma vez, perdoem meu atraso nesse início de live. Obrigado. Nós convidamos o diretor Vanderlei Uchoa, o diretor da Eletronorte, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, doutor Marcelo. Juliana, se você me permite, por uma questão de precedência, eu gostaria de passar a palavra ao meu amigo diretor Astrogildo, né, diretor financeiro da Previnorte, e na sequência eu usaria a palavra então. Opa! Bom dia, diretor Vanderlei. Obrigado aí pela deferência. Sempre bom estar com esse time da Previnorte, rever os amigos, Marcelo Cabral, oriundo aqui da Eletronorte, da diretoria financeira, José Antônio Corrêa Coimbra, José Henrique Beltrão, Marcos Cerqueira, colegas do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, participantes, Comitê de Investimento, enfim, todo mundo que faz a família Previnorte, né, os demais patrocinadores também. Sempre está bom com a Previnorte, doutor Vanderlei, obrigado. Eu até, nessa fala do Marcelo, estava lembrando das conversas que eu tive com ele aqui, que antecederam ele ir para a Eletronuclear, onde ele está hoje, né? E o desafio que é a Previnorte
e da responsabilidade, né? Por exemplo, de ser presidente do conselho, parece simples, quer dizer, para algumas pessoas pode parecer simples, mas é bem, como é que eu diria, complexo não é essa palavra certa, mas é uma tarefa bem árdua e mais saudável de tentar construir o melhor para a Previnorte. Desde a época que ele foi do Comitê de Investimento, Marcelo, depois passou para conselho e agora com o presidente, a gente conversava muito sobre o Previnorte, né? E aí, essa situação dele hoje está numa empresa como a Eletronuclear, que demanda muito por conta da Angra 3, né? Esse desafio de continuar com a gente aí à frente do conselho é muito forte, o que mostra a seriedade que a gente tem nas ações, nas pessoas que estão hoje na direção da Previnorte também, Coimbra, nosso conhecido, já foi diretor aqui também, Zé Henrique Beltrão, Marcos Cerqueiro, o mais recente diretor financeiro lá da Previnorte, né? Então, a gente fica feliz com que a gente vê na Previnorte esses resultados que o Marcelo tocou ao longo do tempo, a Previnorte lá de trás, quando começou, em 88, eu aderi também em 95, quando estava aqui na Eletronorte já, a causa da Previnorte, né, muito nobre, e de lá para cá foi uma trajetória muito boa de agregar valor, agregar resultados, enfim, altos e baixos acontecem sim, mas ao longo do período da seriedade dos que compuseram e compõem a Previnorte de hoje, faz a gente acreditar e realmente dar esse voto de confiança a tudo que aconteceu e deverá acontecer. E sem medo de ser feliz, né, Vanderlei, do ponto de vista de futuro nosso, do Grupo Eletrobras, né, e dos patrocinadores da Previnorte, a gente tem, logicamente, a intenção de perpetuar os ativos aí, da medida que possa, né, garantindo essa previdência complementar aos nossos participantes. Então, era mais essa mensagem positiva, diretor Vanderlei, obrigado pela deferência. Devolvo para ti aí para poder fazer as honras da casa também, aqui da nossa Eletronorte. Estamos aqui sempre alinhados com a nossa fundação e vamos em frente como manda o figurino. Obrigado a todos aí, uma boa live para todos nós. Obrigado, diretor Vanderlei. Devolvo para ti. Obrigado, amigo. Vamos lá, bom dia a todos e a todas, né? Meu bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa live, e meus cumprimentos especiais ao Dr. Astor Gildo, nosso diretor financeiro da Eletronorte, ao colega e amigo Marcelo Cabral, que está aí na presidência do Conselho Deliberativo, ao amigo Coimbra, o presidente da Previnorte, também aos diretores Henrique e Marcos Cerqueiras, que aqui estão conosco, né? Aos representantes da Amazônia Energia e Roraima Energia, parceiros no patrocínio, né, da Previnorte. Muito bem, pessoal. Eu acho que nada melhor do que o próprio presidente do Conselho Deliberativo para falar, né, sobre a situação econômico-financeira, falar sobre a situação administrativa da Previnorte. E como todos vocês ouviram, Marcelo nos trouxe boas notícias. Naturalmente, a Eletronorte, como patrocinadora, traz no bojo de suas atribuições, especificamente na diretoria de gestão corporativa, né, a responsabilidade de acompanhar a situação econômico-financeira dos planos, né? Afinal de contas, nós que somos patrocinadores, Eletronuclear, Amazonas Energia, Roraima Energia, tem uma grande preocupação com a sustentabilidade, né, do plano. Não temos uma visão imediatista de estar avaliando situações pontuais, momentâneas. Nós queremos verificar a solidez do plano, nós queremos garantir aos nossos empregados, os associados da Previnorte, né, beneficiários já assistidos ou não, que realmente possam ter sua aposentadoria, né, garantida pelo complemento da remuneração de aposentadoria, né? E o que eu posso dizer aos senhores e às senhoras, esses que aqui estão,
é que as nossas rotinas, ao longo desses 3 anos que estou aqui na Diretoria de Gestão Corporativa, tem sempre revelado resultados positivos, situações confortáveis que, para qualquer que seja o associado, todos os planos que a Previnorte oferece, não nos traz nenhuma preocupação, tá? Isso eu posso afirmar com a responsabilidade que tenho de fazer o monitoramento desses planos, tá? Reportando à diretoria executiva e ao Conselho de Administração da Eletronorte, que sempre tem recebido a diretoria da Previnorte, certo? Quando necessário, quando para conhecer alguma proposta, enfim. Eu parabenizo, né, toda a equipe aí da Previnorte, especial o presidente Coimbra, por essa iniciativa de estar aqui, né, abrindo um belo diálogo com todos os assistidos, né, e todos os associados que esperam, né, no futuro, alguns próximos, outros mais distantes, né, a cobertura complementar na sua aposentadoria. E aí, eu gostaria de destacar um ponto que o Dr. Marcelo Cabral falou, né? A administração de um fundo de recursos de terceiros traz grande responsabilidade, sobretudo se esses recursos têm uma aplicação de longo prazo. Portanto, nós não podemos comparar, de hipótese alguma, né, o trabalho do nosso comitê de investimentos, que indica à diretoria, ao conselho deliberativo, a realização da carteira, né, de investimentos, ao um investimento privado, ao um investimento particular, individual, onde eu posso, com os meus recursos próprios, apostar num rendimento maior ou menor, com um apetite ao risco diferenciado, né? Portanto, pessoal, eu gostaria, nesse momento, né, de dizer a todos vocês, a Previnorte vai muito bem. A Previnorte está muito bem administrada. Não tenho nenhuma dúvida disso. Desde as gestões anteriores que eu conheci, né, com o nosso amigo Armando Casado, antes do Coimbra, depois nós tivemos o Benjamin, né, que antecedeu o Armando, e assim, sempre me chamou a atenção, porque eu sou aposentado e recebo recursos da minha previdência privada. Eu também, assim como todos vocês, acompanho o desempenho do fundo em que eu sou beneficiário, né? E estou sempre verificando, né, a adequação, né, a razoabilidade dos resultados que nos são apresentados, tá? Tanto do meu plano como também da Previnorte, né, pela responsabilidade que tenho. Então, vamos ter realmente um futuro tranquilo, né? O presente já nos mostra que não há motivos para preocupação, portanto, eu dou os parabéns aqui, né, a toda a equipe da Previnorte, esta grande equipe em qualidade, mas não em quantidade, como também o Marcelo destacou, né? É uma equipe de em torno de 50 pessoas, então isso mostra, né, a eficiência desta empresa, desta fundação. Meu muito obrigado, desejo a todos vocês um evento bem proveitoso, onde as dúvidas sejam esclarecidas, para que vocês possam realmente continuar este dia de uma forma diferente de como chegaram, que as dúvidas sejam todas dirimidas e que vocês possam efetivamente confiar na Previnorte. A qualquer opção que você faz por um plano de previdência privada,
antes de tudo, você tem que ter a confiança. Se não houver a confiança, pessoal, vocês vão estar sempre preocupados. Como é que está meu dinheiro? Como é que está sendo aplicado? E hoje vocês participam de planos em que a Previnorte dá total transparência. Publicações periódicas, e-mails, revista, lives como essas. Isso é muito bom, pessoal. Parabéns a todos vocês. Obrigado. Um bom dia. Eu vou passar a palavra novamente para o presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Cabral, para dar um encaminhamento à Inove Consultoria. Presidente Marcelo, está sem som. Deixa eu aproveitar, Marcelo, pedir desculpa a vocês. Eu tenho uma reunião com a Eletrobras, todos os diretores de gestão corporativa estão reunidos lá. Eu pedi licença para participar aqui com vocês, pela importância deste evento. E aí, doutor Marcelo, Coimbra, Astrogildo, Zé Henrique, Marquinhos, fiquem com Deus. Um abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Juliana, falhou exatamente no momento que você passou a palavra para mim. Eu não entendi o que você falou para eu passar a palavra para a Inove, correto? Correto, é isso mesmo. Obrigado, Juliana. Então, tá bom. Nós, recentemente, contratamos, como eu disse no início, uma empresa, uma consultoria independente, para que ela pudesse fazer uma avaliação sobre a governança, os resultados da Previnorte. Ressalto que essa consultoria foi contratada a pedido dos participantes para o Conselho, e o Conselho diretamente interagiu com a consultoria. A diretoria executiva da Previnorte não participou dessa contratação para manter ainda mais a independência, né, para evitar qualquer tipo de... não haveria, eu sei disso, mas para evitar qualquer tipo de interferência. E, obviamente, depois que os resultados foram terminados, foram apresentados para a diretoria executiva. Então, eu convido o Diogo, né, para que ele possa fazer essa apresentação aos participantes. Obrigado, Juliana. Obrigado, Diogo. Olá, pessoal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Acho que foi super importante nós estarmos falando diretamente com os participantes. Os participantes envolvidos na Previdência é sempre uma coisa importante, porque no final do dia é o dinheiro desses participantes que está sendo gerido pela Fundação. Então, primeiro, obrigado pela participação de todos. Só me apresentando, eu sou o Diego Condado, responsável pelo time de atendimento da Inove Advisor, que é uma consultoria especializada nos segmentos de fundo de pensão. Hoje nós temos sob aconselhamento 60 bilhões de reais aproximadamente entre diversas fundações. Bom, a minha experiência sempre foi desde o início com fundações. Eu sou atuário por formação, pós-graduado em economia. Então, eu fico bastante confortável em estar conversando com vocês e estar passando as informações. O intuito do nosso estudo foi avaliar um pouco o processo de investimento da Previnorte, como ele é conduzido, avaliar o que aconteceu nos últimos 2 anos. Acho que isso sempre é importante, a gente avaliar os momentos mais difíceis e tentar identificar justamente o que gerou, eventualmente, rentabilidades abaixo do esperado, nesse momento extremamente complexo que nós passamos nos últimos 2 anos. Então, o estudo vai englobar diversas frentes. Nós vamos falar um pouco da avaliação da estrutura de investimentos da Previnorte, porque a Previnorte, como entidade de previdência, ela tem que fazer uma espécie de planejamento todo ano, que se resume numa política de investimentos. Então, nós avaliamos como essa política foi construída, como essa política tem sido implementada. Fizemos estudos de ALM para analisar os planos de benefícios definidos. Só lembrando que a Previnorte tem 3 planos de benefício definido e 3 planos de contribuição definida, e as características dos planos são bastante diferentes. Os planos de benefício é aquele onde o próprio nome diz já há um benefício
previamente calculado e que é garantido por toda a existência dos participantes. Enquanto os planos de contribuição definida são planos onde é basicamente acumulação de capital, onde os investimentos são mais comparáveis a investimentos tradicionais. Então, avaliamos esses dois formatos de plano de forma diferente. Avaliamos os fundos de investimento, aqueles fundos no qual a Previnorte faz alocação. Lembrando que existem fundos hoje dentro da carteira que são fundos exclusivos e fundos abertos, então foram tratados esses dois modelos de forma diferente. Fizemos, claro, algumas recomendações e a conclusão, no qual nós vamos deixar ali bem evidenciado o que nós constatamos diante de toda a análise dos ativos que foram realizados. Bom, falando um pouquinho, acho que antes de nós tratarmos efetivamente o para frente, a gente tem que olhar como a carteira está posicionada hoje. Hoje, o plano Eletronorte BD, ele é um plano que tem basicamente a parcela maior do seu portfólio concentrada em renda fixa, cerca de 92%, que também isso é uma realidade para os planos Amazonas e Roraima BD, todos com percentuais de renda fixa próximo a 90%. Esses planos têm aproximadamente 10% de investimento com ativos que se englobam em outras categorias, só lembrando que a legislação de fundos de previdência adotam categorias fixas, como renda fixa, renda variável, investimentos estruturados, que são aqueles fundos, no caso da Previnorte, aqueles fundos multimercados, que são aqueles fundos mais comuns que as pessoas têm acesso às plataformas, investimentos imobiliários, que são imóveis propriamente ditos, mas também alguns créditos imobiliários, operações com participantes, que é a carteira de empréstimo aos participantes, os participantes têm acesso a esse recurso na Previnorte, e a carteira de investimento no exterior, que pode ser parte renda fixa no exterior, parte renda variável no exterior. E nós podemos ver que os planos de benefício definido têm como principal característica a concentração em renda fixa. Essa renda fixa nos planos de benefício definido, eles têm até uma característica muito peculiar, muito particular que o plano permite pela característica, que é o que a gente chama de marcação na curva. Marcação na curva é quando você compra um título pode ser um título público ou um título privado, e neste caso são títulos públicos, você pega e marca ele, você evolui pela taxa. Então você comprou 100, você sabe que você recebe 1% de juros, então você vai receber, amanhã ele vai estar marcado a 101. No dia seguinte, 102,10, porque é juros sobre juros. Então esse 1% ele vai sendo acumulado de uma forma constante. No caso, por exemplo, de planos de contribuição definida, que é o caso de Eletronorte CD, Amazonas CD e Roraima CD, a renda fixa tem a particularidade de estar marcada a mercado. Marcação a mercado, você avalia o preço do seu ativo hoje, não pelos juros, mas sim por quanto o mercado está negociando esse ativo. E aí existe um fenômeno aqui que não é tão... acaba atrapalhando um pouco, porque o nome renda fixa se atribui a ativos que podem variar. Se amanhã o mercado está pagando um pouco menos por aquele ativo, ele tem sim uma variação negativa e o nome renda fixa não ajuda. Então, há uma grande diferença entre os planos de benefício definidos e os planos de contribuição definida no que tange a marcação ao mercado. Então, essa marcação faz com que o plano de contribuição definida tenha um nível de oscilação maior, porque os ativos estão sendo observados ali o quanto o mercado está negociando dia a dia, e ele acaba tendo um pouquinho mais de variação quando comparado ao BD. Fato é que os planos da Previnorte também estão todos marcados, também possuem a maior concentração em renda fixa, tendo aqui o restante da carteira de 60% aproximadamente a 65% em renda fixa, variando por plano, e o restante é alocado nos outros segmentos da legislação. Sempre renda variável com alguma coisa entre 9% e 11%, estruturados algo entre 15%, 14% e 17%, imobiliário próximo a 2%, operações com participantes com um pouquinho mais de oscilação entre os planos, variando de 2% a 7%, e exterior próximo a entre 5% e 6%. Então, esse é o panorama da análise de investimentos da Previnorte, é como esse recurso está investido diretamente. E a gente vai agora olhar efetivamente como foi a construção dessa alocação. Para chegar até aqui, foi construído uma política de investimentos que definiu como esses recursos seriam investidos.
e essa política de investimentos precisa constar diversos requisitos precisam ser cumpridos na formulação desse documento. E aqui existe uma instrução normativa da Previc, que é o órgão regulador, um órgão regulador vinculado hoje ao Ministério da Economia. Então, tem aqui esse órgão regulador define parâmetros e a Previnorte segue à risca todos esses parâmetros. Todos os parâmetros que a legislação determina, a Previnorte segue, cumpre e coloca em seus formulários e documentos. Isso a gente viu realmente uma formalização muito boa dentro da fundação, critérios bastante rigorosos e uma governança muito importante e que hoje define bem os critérios principais de alocação. Então, essa política de investimentos, ela passa por N instâncias aqui, ela passa pelo Conselho Deliberativo, ela passa pela diretoria, pelo Conselho Fiscal, pelos próprios gestores de investimentos, pela consultoria de investimentos, pelo jurídico, pelo agente custodiante, pelo administrador fiduciário, que tem o dever fiduciário de ver se as coisas estão andando, por auditoria externa, pela própria Previc, que recebe as informações, e pela CVM, que controla os fundos de investimentos. Então, o nível de governança realmente é bastante acentuado e existem diversos agentes envolvidos em todo o processo de formulação da política de investimentos. Então, acho que nós podemos garantir aqui que a política de investimentos, que todo o processo foi conduzido com as melhores práticas possíveis. Agora vamos entrar mais no detalhe de como os planos estão avaliados em termos de solvência. E no caso do plano BD, o mais importante não é acumular o máximo possível de capital, até porque é um plano de benefício definido. O mais importante é você pagar a sua necessidade de caixa, você pagar todos os seus participantes com o menor risco possível, expondo o plano ao menor risco. Nós podemos ver aqui, por exemplo, Eletronorte, o plano Eletronorte BD, é um plano que tem uma taxa atuarial de 3,90, é um plano que já está no grau máximo de maturidade, tem um desembolso bastante acentuado, cerca de 42 milhões possíveis de serem desembolsados ao longo do ano. Isso cai com o tempo, porque realmente o dinheiro vai sendo consumido, as pessoas também vão saindo do plano, então é natural você ter esse decaimento, então você tem uma necessidade de caixa e o nosso papel aqui é analisar se essa necessidade de caixa ano a ano, ela consegue ser atingida com a alocação que está sendo realizada pela Previnorte. Isso leva a uma provisão matemática, e trazendo um pouquinho para o contexto atuarial, de aproximadamente pouco mais de 500 milhões, que é bastante alta. Essa é a necessidade que a Previnorte tem hoje no plano Eletronorte, e a gente precisa garantir que todos esses fluxos sejam pagos ao longo dos anos. Amazonas Energia já é um plano que ainda não chegou no seu grau máximo de maturidade no que tange a desembolso de caixa, é um plano que hoje tem uma necessidade de desembolso máxima de 3,5 milhões por ano, deve chegar a 4 milhões aí nos próximos anos e depois entra em declínio e tem uma taxa atuarial, uma correção aqui de 4,70. A provisão matemática hoje é um patrimônio de aproximadamente 60 milhões necessários, diferentemente do que a gente viu em Eletronorte, é um plano que ainda tem um desembolso que deve crescer no tempo. Falando agora um pouco de Roraima tem um desembolso um pouco mais de 1.050.000 por ano. Esse também já é um fluxo que tende a diminuir no tempo, tem uma taxa atuarial de 5% e tem uma provisão matemática de pouco mais de 16 milhões. Bom, esse é o passivo, a gente precisa entender o passivo para construir a carteira que melhor consiga pagar este passivo com o menor risco possível e que tenha maior aderência a esse passivo. Isso é o que a gente chama de ALM, que é o estudo de Asset Liability Management, ou seja, quando você constrói e liga passivos e ativos na mesma análise. Olhando hoje o Eletronorte, é super importante nós olharmos que o Eletronorte BD tem aqui uma capacidade, ou seja, a liquidez, e aqui é importante que a gente use um modelo de cálculo que chama modelo estocástico, onde a gente faz diversas simulações para testar. Então, simulações onde a inflação é 2, outra simulação onde a inflação é 10, uma simulação onde a bolsa sobe, outra onde a bolsa cai. Então, são muitas simulações para estressar realmente os fluxos e entender como esse comportamento, como a carteira pode pagar esse passivo. Nós olhamos aqui que a liquidez
esse é um gráfico, é meio técnico, chama box plot, né? Então, dentro da distribuição de resultados dessas simulações, 25% aqui em cima, 25% aqui estão nessa parcela superior, 50% nesse quadradinho e 25% nessa parcela inferior. O que nós podemos ver é que a liquidez do plano Eletronorte ela tem uma probabilidade muito alta de não ter nenhum problema. A solvência do plano, ou seja, que realmente fala que existe. É a marca que você tem um ativo para cada passivo, ou seja, você tem exatamente a equivalência. O que nós podemos ver aqui que a Eletronorte já é um plano superavitário e tende a crescer com um risco praticamente nulo de você ter algum problema de pagamento lá na frente. Amazonas BD também tem essa característica, a gente vê aqui que a liquidez tem uma folga de liquidez tranquila, a probabilidade bastante alta de não ter nenhum problema de liquidez, e de solvência, ou seja, de você pagar os benefícios também bastante interessante. A gente vê aqui que com mais de 75% de probabilidade, nós temos estatisticamente garantido que o plano Amazonas Energia, apesar de ser um plano que hoje está bem equilibrado, ele não tem superávit acumulado, na verdade ele tem um pequeno déficit, mas ele resolve a situação ao longo do tempo e é um plano que dá bastante garantia no longo prazo para os participantes. Plano Roraima não teria nenhum problema de caixa no curto prazo, mas como é um plano que tem muito poucas pessoas, na verdade são poucas pessoas no plano, a gente está falando de um plano com uma dispersão pequena entre participantes, e aí você tem o efeito do mutualismo, onde um acaba compensando o outro pouco efetivo dentro do plano. Esse é um plano que a solvência do plano ele tende a vir para baixo. Nós conversamos com a diretoria da Previnorte e realmente eu sei que já está um plano de equacionamento sendo prospectado, já está sendo discutido, e isso é importante porque aqui sim, diferente da situação de Amazonas e de Eletronorte, onde a situação está bastante tranquila, Roraima, que é um plano bastante pequeno, ele tem sim uma necessidade de equacionamento no longo prazo, ou seja, de aportes adicionais de recursos. Então, essa é a situação que eu posso passar para vocês do plano BD. Eu acho que o mais importante é que a mensagem que eu quero passar dos planos BDs é a situação só está neste nível porque a Previnorte fez a lição de casa nos últimos anos e conseguiu realmente construir carteiras eficientes e que dessem bastante aderência ao passivo e que hoje em dia permite que você não enxergue risco no longo prazo, permitindo inclusive você alocar 100% dos seus recursos em títulos públicos, marcados pela curva, que não tem nenhum nível de oscilação, como eu mostrei inicialmente. Falando agora um pouquinho do plano CDs, os planos CDs, acho que eu vou passar bem breve aqui, tá, pelo cenário, que eu acho que é importante. O que aconteceu, o que está acontecendo? Bom, vamos olhar isso para entender o que está acontecendo nos planos CDs, onde o valor de mercado dos ativos é o que baliza o resultado. Temos que voltar alguns anos. Crise do subprime aqui americana, em 2008, os Estados Unidos injetou muito dinheiro na economia. Mas de lá para cá, olha o que vem acontecendo. Essa injeção vem sendo contínua. A pandemia entrou, esse dinheiro foi injetado ainda mais dinheiro na economia, e hoje a gente tem um incentivo de 9 trilhões de dólares na economia americana. Isso aconteceu também na economia europeia, onde a pandemia também realmente exigiu que os governos fizessem movimentos bastante grandes em termos de alocação de recursos, isso poderia ser dinheiro propriamente distribuído, mas desonerações e outras formas de ajustar balanços. Então, aqui nós temos esses balanços, uma injeção muito forte de dinheiro na economia, que no final das contas acabou neste momento onde você coloca muito dinheiro, você estimula as pessoas a consumir, você estimula o consumo num ambiente onde você não consegue ajustar a oferta, ou seja, você não consegue melhorar tanta produtividade, muitas linhas de produção fechada, gargalos de produção na pandemia. Então, ou seja, você tem demanda, você tem dinheiro, mas você não tem produto. E aí o que acontece é escassez de produtos, o preço sobe, a inflação aparece. Então, a inflação apareceu aqui de forma bastante acentuada em mercados desenvolvidos, em mercados emergentes. Essa inflação tem sido o grande dilema do momento, essa inflação muito alta, e isso faz com que os governos tenham que ajustar a inflação, tenham que ajustar as taxas de juros. Então, nós podemos ver aqui que as taxas de juros subiram muito. O Brasil, por exemplo, fez este movimento, onde ele saiu de um juros de 2% para um juro de pouco mais de 13%, hoje está em 13,75%, quase 14%. Então, realmente, esse aumento de juros é uma forma de controlar a inflação.
Mas toda vez que você tem esse aumento de juros, você acaba tendo um reflexo importante. Primeiro, porque quando você tem juros, você está falando que o dinheiro está mais caro. Se o dinheiro está mais caro, na prática, as empresas têm mais dificuldade de financiamento. Então, os ativos de risco tendem a ter... Quando eu falo ativos de risco, eu falo bolsa de valores e outras características. Então, esse recurso acaba tendo um efeito importante, contrário na taxa de juros, justamente porque tem um reflexo nas empresas lá na frente e na própria renda fixa, porque se você tem mais juros, o seu principal é ajustado, então o seu preço do ativo hoje cai, e aí você tem um reflexo negativo na renda fixa. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. E aí a gente precisa avaliar, diante desse mundo, desse cenário que nós vivemos, como foi o comportamento da Previnorte. Resumidamente aqui, olhando a Previnorte contra a média de mercado, nós podemos ver que a Previnorte teve um comportamento muito parecido com a média. Em 2020, ela reduziu um pouquinho a posição em renda fixa, muito porque os juros estavam aqui embaixo em 2020, então, para buscar um resultado melhor para os participantes dos seus planos de CDs, a Previnorte reduziu a renda fixa, em linha com o que o mercado fez também, se nós olharmos aqui. A Previnorte, mesmo reduzindo a renda fixa, não correu para a renda variável, não correu para a Bolsa de Valores, ela reduziu a exposição em renda variável, como nós podemos ver, em linha com o que o mercado fez também. Por outro lado, ela foi para o investimento estruturado, fazendo um movimento também parecido com o mercado, que veio aumentando essa participação, ou seja, nos multimercados, que tem uma gestão mais ativa. Imóveis não foi para onde a Previnorte foi. Para o exterior também foi um movimento que a Previnorte fez, parecido com o que o mercado fez. Então, a Previnorte também, ou seja, ela saiu de renda fixa em 20 para 21 e acabou indo para exterior e multimercado, voltando a reduzir essa posição em exterior, recompondo um pouco de renda fixa em 2022. Ou seja, movimentos muito parecidos com o que a média de mercado fez. Esses movimentos seguiam uma tendência, os investimentos no exterior tinham sido muito bons nos últimos anos, a gente estava entrando num cenário pré-eleitoral no Brasil, então fazia bastante sentido você olhar para o exterior como uma alternativa. E foi justamente no momento que a Previnorte implantou, ela ainda ganhou dinheiro um pouco aqui no curto prazo, mas foi o exterior que voltou a cair e acabou prejudicando o resultado em 2022. Nós fizemos análise dos fundos também, os fundos de investimento, os fundos de renda fixa não conseguiram bater as metas, o IPCA mais 4,5, mas bateram o CDI. Os fundos multimercados acabaram não conseguindo ter uma boa performance nesse momento, os multimercados exclusivos, inclusive a Previnorte trocou um dos gestores que foi a Sul América pelo banco francês BNP Paribas, justamente como uma alternativa diante dessa não entrega de resultado do Sul América. Fizemos uma análise aqui do que motivou esses resultados, algumas posições mais estáticas desses gestores, para entender o que fez eles não atingirem as metas. Olhamos os fundos abertos, que são aqueles fundos que são condominiais, onde todo mundo pode comprar, contra os seus pares de mercado. Vimos aqui que as escolhas realmente seguiram padrões e boas escolhas, Constância, Nave, na parte de ações, Vinci, RIX, Brasil Capital, tinham boas posições aqui no histórico desses fundos, apesar de alguns deles terem entregado um pouquinho no curto prazo. Os fundos multimercados, long buys, a parte de exterior, passamos realmente por todos esses processos. Olhamos a matriz de correlação, como a carteira foi construída, a carteira é construída de uma forma bastante efetiva, a carteira foi construída olhando efetivamente relações de como o comportamento dos fundos entre si. Então, realmente foi uma análise bastante robusta e trouxemos algumas recomendações, como, por exemplo, a concentração em títulos públicos dos planos BDs. O plano Eletronorte está superavitário, não precisa de risco. O plano Amazonas, ele tem hoje a taxa dos títulos públicos disponível é melhor que a taxa do próprio plano, então esse plano pode ser pago só com títulos públicos daqui para frente. E o plano Roraima, claro, tem aqui uma visão um pouco mais complicada, um pouco mais, e há necessidade de você trazer uma chamada de uma contribuição adicional no caso do plano Roraima BD. Isso foram as recomendações para o plano BD. As recomendações para o plano CD estão muito mais na linha de reavaliar alguns fundos que acabaram
não tendo a performance esperada, mas principalmente reduzir um pouco a posição no exterior, dado esse risco que nós estamos vivendo no mercado internacional, com o conflito na Ucrânia, com essa inflação exagerada que nós estamos vivendo no mercado e que não vivenciamos nos últimos anos. E a conclusão que nós chegamos é que a Previnorte adota as melhores práticas de mercado, ela possui um processo extremamente robusto de investimento, aprovações em instâncias diferentes, alçadas de aprovação, que é muito importante para a governança de um fundo de pensão. As recomendações são sempre realizadas mediante estudo técnico, a diretoria, o time, o corpo técnico toma decisões sempre olhando para realmente estudos que acabam dando os diretrizes e os parâmetros base para as alocações. As recomendações que nós fizemos no plano B só foi possível porque a gestão foi feita de forma muito eficiente nos últimos anos, e o que afetou o resultado dos planos CDs foi basicamente o mercado internacional, com essas incertezas, e alguns gestores externos que performaram abaixo das expectativas, alguns gestores que acabaram ficando aquém do que se esperava deles. As carteiras estão bem alinhadas ao que o mercado tem feito, carteiras com o mesmo perfil de investimento, e eu acho que uma coisa interessante foi que quando nós fizemos as recomendações e levamos para a diretoria e para o conselho da Previnorte, nós tivemos a grata surpresa até que muitas das coisas já estavam até em andamento, as conclusões foram muito parecidas com o próprio time interno. Então, eu queria agradecer a participação de todos, agradecer esse convite que me foi feito, e podem contar com a Inove para o que vocês precisarem. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Obrigado, e eu retorno a palavra para o Dr. Marcelo. Obrigada, Diego. Nós vamos retornar agora com o Marcelo para que ele encaminhe para o Dr. Coimbra. Como é que a gente possa... Juliana? Vamos... Não está, né? Então, eu vou aproveitar a oportunidade para agradecer, né, as presenças dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Previnorte, dos nossos parceiros Evida, Aposem, Azel e Sindinorte, e passar a palavra para os diretores da Previnorte, né? José Coimbra, Marcos Cerqueira e José Henrique. Ok. Obrigado, Juliana. Bom dia a todos. Podemos agora, nessa fase da live, nós gostaríamos de abordar alguns pontos muito importantes que foram demandas que nós colhemos ao longo desses últimos meses, de 2022 e algumas de 2021, que os nossos participantes fazem nos nossos canais de atendimento, nas reuniões e nas próprias lives já feitas. Nós selecionamos 3 pontos importantes, que dá um enfoque na gestão de investimentos de 2021, 2022, um segundo, um comparativo com fundações das empresas congêneres, que é até um pedido, inclusive, de um dos participantes numa demanda anterior, e também dá uma olhada na governança da fundação, que também muitas perguntas a esse respeito, esclarecendo esses posicionamentos. Também já iniciando e agradecendo o apoio que nós temos recebido dos patrocinadores, muito forte e muito permanente, não só com a sua diretoria, mas com o pessoal que participa aqui na Fundação, nos comitês e nos conselhos. Isso é muito importante para todos nós, para assegurar a saúde e a longevidade da Fundação. Podemos colocar a apresentação aí, Juliana, por favor? Podemos. Pode já ir passando, por gentileza. Aí.
Eu vou começar falando da gestão de investimento do ciclo 21-22. Pode ocultar esse bulletzinho no final, isso, por favor. Bom, um pequeno histórico, a política de investimentos nossas, ela trabalha sempre com um horizonte de 5 anos, isso é mandatório, é regulação. Nós não podemos trabalhar no mês em curso só, ou no ano seguinte. Ela é obrigatória de 5 anos e anualmente fazemos a revisão, inclusive a revisão é feita nesse semestre que nós estamos trabalhando. A gestão também trabalha com carteiras otimizadas, com menor risco, focando o patrimônio dos participantes. Esse é o modelo previdenciário, nós temos que trabalhar sempre no modelo previdenciário, é bem diferente do modelo das pessoas físicas e de outros segmentos de mercado. Nós também temos que seguir limites e critérios da regulamentação, nós não podemos sair fora dos limites e dos critérios estabelecidos. Nesses últimos anos, seguramente temos as auditorias que nós fazemos, nós não tivemos nenhum descolamento dos fundamentos e das normas do setor previdenciário. Isso é feito mensalmente e é feito anualmente. Nós temos cerca de 10 avaliações externas por ano na Fundação, nos investimentos, nos benefícios, na gestão, nos processos, nos controles. São independentes, todas elas são independentes. Todas as decisões nossas são lastreadas em relatórios técnicos. Nenhuma delas pode ser decisões sem suporte técnico. Todos esses documentos que estão acessíveis aos participantes via o portal dos participantes, mediante acesso de senha pessoal. Por quê? Para a segurança da Fundação e segurança das informações e, principalmente, para atender à proteção de dados prevista na legislação. Pode passar, por favor, Juliana. Nós fizemos uma análise para esse ciclo de 21 e 22 só nos investimentos, a partir das decisões que foram tomadas no mais alto nível da Fundação, que é no Conselho Deliberativo. Foram 35 medidas que orientaram e conduzido aos resultados financeiros dos planos de benefícios. Relatórios mensais de investimento, que é um relatório de acompanhamento do que está acontecendo no mês, dos resultados alcançados, de toda a prestação de conta, tem 12 relatórios mensalmente. Eles são feitos. Relatório técnico que subsidiou a escolha ou de fundos, ou de gestores de investimento, ou alocação de recursos com alguma estratégia específica, foram 15 relatórios técnicos específicos nesse período. E relatório de controles internos, que nós fazemos diariamente controles internos, para ver se está dentro dos limites legais e dentro do limite de tomada de risco que a Fundação pode assumir. Nós temos ainda um relatório mensal externo, que é feito para nos dizer se nós estamos totalmente dentro do controle dos investimentos. Foram 12 nesse período também. Todos esses documentos, como eu já falei, estão disponíveis no site, acessíveis aos participantes. Pode passar, Juliana. Nós temos também, até porque normativamente nós não podemos fazer tudo dentro da Fundação, apoio de consultorias especializadas, consultorias financeiras do setor previdenciário, específicas, e gestores de fundos especializados também que fazem a operação dos fundos para a Previnorte. Nós também temos relatório de conformidade para ver se os investimentos estão dentro da conformidade conforme planejado. Nesse período foram 12 relatórios por ano, quer dizer, um mensal. E temos pareceres e estudos de carteiras otimizadas, conforme o Diego falou, o ALM, foram 7 relatórios durante esse período. Todos eles, novamente, disponíveis a todos os participantes. Pode seguir, por favor. Eu gostaria de mostrar um pouco agora a trilha de governança do processo decisório. Muitas questões foram levantadas a esse respeito. Como é que a Fundação
faz o seu investimento, como ela toma o investimento, como é que ela faz, parará. É uma pergunta. A Fundação há anos pratica essa trilha desse processo decisório. Não é de hoje. Ela tem quase 20 anos com essa trilha e ela é aperfeiçoada periodicamente com as análises externas das auditorias independentes. Essa trilha, simplificada dessa forma aí no desenho, conta com o apoio das consultorias e dos gestores, ela entra na nossa gerência de investimentos, passa pela área de controle, que chama PRCC, que faz todo o controle para nós, dos controles internos, para nos dar segurança, e entra no AETQ, é o nosso diretor financeiro, que é o responsável técnico nosso, diante do Conselho Monetário Nacional e diante da Previc, que é a reguladora. Ele é o responsável por investimento. Os outros diretores são responsáveis, um por benefícios e o outro pelo risco. Nesse caso, nesse processo decisório de investimento, nessa trilha, é o diretor financeiro que responde. Ele é o encarregado de levar à diretoria executiva todas as propostas, os relatórios técnicos, as exposições, e esses documentos passam pelo conselho, pelo comitê de investimento, que é quem analisa e recomenda ao conselho deliberativo as decisões a respeito dos investimentos. Todo esse processo, esses documentos e relatórios passam mensalmente pelo Conselho Fiscal, que tem a obrigação da fiscalização dos atos de gestão da Fundação. Esses processos eles seguem nessa seguinte documentação aí, esses 37. A ideia aqui não é mostrar cada um, mas é mostrar para vocês que eles estão relacionados. Nós só selecionamos 37 que fazem parte do investimento, mas dentro desse 1 ano e pouco aí, temos outras centenas de documentos que passaram, tá certo? Todos eles têm uma medida, tem um relatório que passa pela executiva, pelo comitê de investimento, passa pelo conselho deliberativo e estão registrados em atas. O participante hoje ele pode acessar diretamente essas informações indo na reunião do conselho deliberativo ou do conselho fiscal. Lá ele encontra as atas, toda a documentação pertinente. Por quê? Porque no conselho fiscal e no conselho deliberativo estão os representantes das patrocinadoras, que são indicados pelas patrocinadoras, e tem os representantes dos participantes, que são eleitos para o período de 4 anos, titulares e suplentes, aonde que acompanha, monitora e toma decisões em nome de todos nós, participantes da Fundação. Essa ideia rápida é para que a gente tenha uma formação de uma trilha de governança forte, robusta, e que a Fundação não pode fazer movimentos bruscos, ela tem que fazer movimentos lentos, seguros, porque cada movimento tem impacto, tem riscos, e nós temos que estar preservando o patrimônio dos participantes da Fundação, quer seja empregados que estão trabalhando, quer seja os aposentados, ou quer seja os assistidos, que são os cônjuges ou os herdeiros dos nossos participantes que já partiram. Pode passar, por favor. Pode passar, Juliana, por gentileza. Agora, como nós temos uma demanda muito importante, que é comparativa, o pessoal quer saber o benchmark. Volta anterior, por favor. Ela é comparativa, quer saber como nós estamos comparados em relação aos fundos dos setores. Essas informações, normalmente, elas só são disponibilizadas no final do ano, mas o Comitê de Estratégia e Risco da Fundação acompanha esse desempenho comparativo com as outras fundações congêneres e com as informações que são disponibilizadas pela Previc e pela ABRAP, que estão acessíveis a qualquer cidadão brasileiro. Elas são informações abertas, mas só depois que publicadas lá. Aí, por demanda de alguns participantes, nós vamos fazer um resumo do que é acompanhado aqui no Comitê de Estratégia, pelo Conselho Deliberativo e pelo Conselho Fiscal. Eu pediria ao Marcos para fazer esses comparativos aí. Por favor, Marcos. Perfeito, Coimbra. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de cada um. Como disse o Coimbra, esses dados eles são públicos, tá? Eles foram extraídos
do relatório anual das entidades de previdência fechado de previdência complementar. Então, trouxemos aqui o desempenho na barra azul escuro, o desempenho de cada um dos planos administrados por fundações do Grupo Eletrobras, e na barra cinza, ou azul claro, a meta para o período de 2017 a 2021, pegando aí, portanto, 5 anos. Nessa primeira tela, a gente tem o resultado dos planos BDs, portanto, aqueles planos de benefício definido e cuja apuração do desempenho é realizada com a marcação na curva, né? Então, dá para observar que existe uma convergência aqui do resultado dos planos, até porque são planos muito parecidos, todos eles submetidos às mesmas regras da Previc, da CMN, então o desempenho entre eles acaba se tornando um pouco convergente, tá? Comparando cada um dos planos, aqui, começando à esquerda, a gente tem o plano BD da Real Grandeza, de Furnas, depois Fachesf, os dois da Fachesf, né, o BD e o BS, tem o plano Eletros da Eletrobras, Elos da Eletrosul, outro plano da Elos também, que administra a ENGIE, e os 3 planos da Previnorte, 3 planos de benefício definido, plano 1A da Eletronorte, 2A da Amazonas Energia e 3A da Roraima Energia. Então, comparando cada um desses planos, entre planos BDs, a gente tem aqui o desempenho acumulado de 5 anos, que oscila entre 59% e 79% acumulado em 5 anos. Alguns planos tiveram desempenho um pouco mais baixo, outros um pouco mais altos. Destaco aqui o plano Eletros, com desempenho de 78% acumulado em 5 anos, e os planos da Eletronorte, mais ou menos em linha ali, em torno de 63%, entre 61% e 65%, muito aderente à meta para os 5 anos. Pode passar. Nessa tela agora a gente traz os mesmos dados para os planos CDs, também em 5 anos. Da mesma forma, Real Grandeza, Fachesf, Eletros, Elos e os 3 planos CDs da Previnorte. Plano 1B patrocinado pela Eletronorte, 2B patrocinado pela Amazonas Energia e o plano 3B pela Roraima. Assim como no caso dos planos BDs, existe uma convergência aqui de resultado. Da mesma forma, apesar de que existe uma peculiaridade nas massas de beneficiários entre as fundações, essas características não são tão distantes assim. As regras são as mesmas de administração, as mesmas normas que a Previnorte segue, as outras fundações também seguem. Então, ao longo do tempo, acaba havendo uma convergência aqui entre os resultados, que é marcado aqui por essa linha lilás. Então, nos planos CDs, o desempenho ficou aqui entre 44% e 56%. Basicamente, nenhum deles conseguiu atingir suas metas, com exceção do plano Elos, da Eletrosul. Tem uma divergência aqui grande na meta. Você vê que tem planos que têm uma meta de 113% acumulada no período, enquanto os demais ficam ali entre 50% e 60%. Os planos CDs da Previnorte têm mais ou menos a mesma meta, mais ou menos o mesmo desempenho ali, oscilando entre 47% e 48% ao longo de 5 anos. Pode passar. Aqui a gente já tem fornecido esse gráfico atualizado para os participantes por meio da carta que a gente encaminha trimestralmente aos participantes. Esse gráfico está atualizado com os dados de julho de 22, que vai agora atualizar agosto e depois setembro e mandar para vocês na próxima carta trimestral. Esse gráfico ele vem desde 2001 até julho de 2022 para demonstrar que no longo prazo os planos administrados pela Previnorte eles batem suas metas. Então, o plano 1A, por exemplo, que é o plano BD, ele acumula em 21 anos 1.585% contra uma meta de 1.000. Pode tirar a setinha ali, por favor, Juliana? A seta está bem em cima do número. O mouse. Acho que 1.315,81, salvo engano. Não sei se colaram a imagem, mas em torno de 1.300% contra um resultado de 1.585. Um DI em torno de 1.000%, e os dados de previdência aberta fornecidos pela Adicos, ali com 548%. Então, o plano 1A ele tem um desempenho mais do que 4 vezes, né, quase 5 vezes superior ao desempenho obtido na média pela previdência aberta. Pode passar. Marcos, a meta é 1.115, tá?
1.115, tá? Obrigado. Acho que a gente colou a imagem com o mouse em cima. Obrigado, Henrique. Aqui o 2A, a mesma coisa, um outro plano de benefício definido, 1.500% contra uma meta de 1.200%, CDI de 1.000% e Previdência Aberta 548% também, superando a meta com folga. Pode passar. O 3A, que é o de Roraima, a mesma coisa, 1.546% até julho de 22, contra uma meta atuarial de 1.198,92. Agora a gente entra nos planos de contribuição definida, mesmo período de 2001 até julho de 22, o plano 1B tem um resultado acumulado em 21 anos de 1.318% contra uma meta de 1.126. E aqui a gente já começa a ver diferença para os planos de benefício definido, né? Vejam que a meta nos últimos 2 anos, a partir do cenário que o Diego trouxe para a gente, a meta ela continuou subindo, ela até deu uma acelerada nos últimos 2 anos, justamente porque ela é indexada ao IPCA, e o IPCA veio muito alto nos últimos 12 meses, 18 meses, e, por outro lado, o desempenho dos planos deu uma recuada, porque a gente não conseguiu contratar produtos totalmente indexados à inflação, como a meta é indexada à inflação. Então, ele continuou subindo o desempenho nos últimos 2 anos, mas não com a mesma aceleração que a meta. Então, essa curva, apesar de ter uma vantagem ali ainda de mais de quase 200 pontos percentuais, ela deu uma fechada. E a gente colocou essa seta ali no meio, mais ou menos em 2013, para demonstrar que quando você pega o histórico de longo prazo dos planos da Previnorte, principalmente os planos de contribuição definida, é possível observar que isso já aconteceu outras vezes. Tá? O período ali de 2012, 2013 foi um período, inclusive, que a gente teve desempenho anual negativo. Né? Isso acontece nos momentos em que o mercado tem um recuo ou passa por uma situação mais desafiadora do que a nossa capacidade de superá-los. Então, isso acontece com alguma frequência, muito menos do que, às vezes, alguns participantes nos perguntam, né? E acham que acontece com muita frequência, mas não é tão frequente assim. Já aconteceu e a gente já superou esse desafio outras vezes, depois o desempenho volta a performar e a gente volta a se distanciar da meta, como tem acontecido ao longo dos últimos 21 anos. Pode passar o próximo, por favor? Plano 2B é a mesma coisa, muito parecido, as carteiras não são iguais, mas são parecidas, então superamos meta também no longo prazo, aqui praticamente 200 pontos percentuais de vantagem. Esse recuo na distância entre as curvas também aconteceu nos últimos 2 anos, também acreditamos, temos aqui uma grande probabilidade que, passados alguns cenários que a gente tem vivido atualmente, essa curva vai voltar a se distanciar. Pode passar. 3B. Mesma coisa, sem nenhum destaque, mesmo problema em 2013, mesmo problema agora em 2021 e 2022, a meta acelerando bastante ali em 22, pelos mesmos motivos que eu já reportei nos planos 1B e 2B. Pode passar. Nesse próximo slide, a gente traz a rentabilidade dos planos BDs de agosto, a gente atualiza aqui o mês de agosto, é um resultado prévio. O mês de agosto foi um mês ruim para os planos BDs, porque tivemos inflação negativa, a gente até reportou isso num e-mail encaminhado para os participantes. Então, os planos que são marcados na curva e são indexados à inflação, acabam tendo um mês fora do comum. Um mês que foi positivo, mas não foi satisfatório. No ano, os planos acumulam, cada um deles, mais de 8%, e em 12 meses, já atingindo aqui quase todos eles, em torno de 13% nos planos BDs. Pode passar. Nos planos CDs, o mês de agosto foi muito bom, média aqui de 1,4 no mês. No ano, a gente acumula em torno de 4% em cada um dos planos. Em 12 meses, o plano 2B performou um pouco melhor, em torno de 7%, enquanto o plano 1B e 3B em torno de 4%. Esse ano a gente está tendo um desempenho que recupera, né, um pouco do desempenho do final do ano passado, que não foi muito bom. Então, a expectativa é de que o resultado acumulado de 12 meses melhore nos próximos meses também. Pode passar, por favor. Aqui a gente traz algumas das melhorias implementadas nos últimos meses, nesse período de 20, 21 e 22. Fizemos uma otimização de carteira no segundo semestre de 21. No final de 2021, fizemos a revisão da política de investimentos para o ciclo 22 e 26, que estamos executando nesse momento. Com relação à carteira de exterior, que foi até mencionada pelo Diego,
Já fizemos algumas das avaliações que ele até está sugerindo no trabalho, nós já tínhamos feito nesse período aqui de julho a agosto, mantivemos estruturalmente os investimentos no exterior, no entanto, fizemos um resgate parcial no mês de agosto, depois de um mês e meio de melhora no desempenho. A gente realizou um pouco do lucro dos últimos meses nessa posição. Fizemos aqui uma adesão, né? Criamos um novo fundo exclusivo do BNP Paribas, como o Diego mesmo falou, para fazer par ali com outros fundos exclusivos que a gente já tem na nossa carteira. Compramos títulos públicos para os planos BDs nesse primeiro semestre de 2022. Fizemos aqui também um mandato específico para indexar, né, para buscar a indexação ao IMA B5, que é o índice que sintetiza títulos indexados à inflação com vencimento de até 5 anos. Então, a gente aproveitou esse momento de juros satisfatórios para encarteirar títulos na carteira dos planos CDs. Fizemos também agora, recentemente, um resgate parcial em fundos multimercados para realizar lucro. Alguns deles estavam com desempenho muito positivo, estavam descolando um pouco da posição de alocação objetivo da política de investimentos. Então, a gente diminuiu um pouco a posição desses fundos. E, por último, fizemos uma revisão da política de alçados agora em agosto, para trazer um pouco mais de agilidade, né? Tinha alguns anos que a política de alçados não era revisada, a gente percebeu que tinha alguns pontos que estavam adiando um pouco a decisão do board, então revisamos essa política de alçados com o objetivo de trazer mais agilidade na tomada de decisão. Isso foi feito agora em agosto de 2022. Eu devolvo agora a palavra para o Coimbra, ele vai falar um pouco de governança e depois estarei à disposição aqui para esclarecer qualquer dúvida. Obrigado, Marcos. Muito bom. Nós, nessa sequência, quer dizer, falamos um enfoque primeiro sobre a gestão de investimentos no período 21-22, que é uma demanda muito forte, porque tivemos um desempenho aquém do que a gente gostaria. Mas já mostramos que em 2012, 2013, no comparativo que o Marco colocou aí, a Fundação teve a mesma coisa, as fundações, de forma geral, mas recuperaram. Nós também estamos mostrando que nós estamos em fase de recuperação. Todas as medidas que foram feitas nos últimos 2 anos vêm nesse sentido. Então, estamos encaminhando para um processo de recuperação e vamos acompanhando e monitorando, e vocês vão sendo informados e acompanhando mensalmente o nosso desempenho. Agora, também tem umas perguntas de governança, né? A Fundação, ela, pelo menos há 20 anos, ela tem um trabalho de governança muito forte na gestão. Por exemplo, ela tem governança de investimentos, ela tem selo, ela é certificada, ela tem certificação em processos, por exemplo, tem certificação em controle de risco, etc. Ela tem vários mecanismos que são muito importantes. Ela adota essas práticas, melhores práticas no mercado. Para nós, isso é muito interessante e muito importante mantê-lo. Pode passar. Então, como o Marco falou, foram feitas algumas melhorias desde o ano passado, que vem sendo trabalhado, porque nada é tudo rápido, tudo leva alguns 2, 3 meses. É um processo lento, nós somos um transatlântico, ninguém muda a rota e faz melhorias do dia para a noite. É muito cuidado com o trabalho lento. E a Fundação aplica aquela metodologia do Kaizen, né? Hoje, melhor que ontem, e amanhã será melhor que hoje, sempre trabalhando com segurança. Fizemos toda a revisão de estudo de otimização de carteiras, estamos fazendo de novo. Fizemos o ano passado, estamos em curso. Isso faz parte do planejamento anual da Fundação. Buscando carteira diversificada, buscando probabilidade de cumprimento de meta e menor risco. Temos estudo atorial para melhoria dos planos de benefício dos participantes do 1A. Estamos com uma consultoria contratada, com a nossa equipe fazendo um estudo profundo nos regulamentos, para atualizar o regulamento dos planos de benefício e também fazer melhoria do pessoal do plano A, nos benefícios 1A. Então, temos uma janela e uma oportunidade na regulação para fazer isso. Isso é uma grande demanda, inclusive, da Aposen, que vem há algum tempo discutindo isso conosco, e agora temos uma janela de oportunidade regulatória.
Estamos fazendo estudo atuarial e regulatório dos títulos, dos tetos, e limite de empréstimos, fazendo uma revisão nesse processo. Também é uma demanda dos colegas ativos das empresas que pedem que a gente faça uma melhoria. Estamos buscando, dentro da regulação e das regras atuariais, como é possível. Em breve teremos esses estudos prontos. Também estamos concluindo os estudos da premissa e taxa de juro para 2023, que também faz parte do planejamento anual da Fundação. Estamos fazendo uma nova revisão e atualização da política de investimento para o ciclo 23-27. Também faz parte do ciclo anual de planejamento da Fundação. E quanto aos imóveis, o Diego da Inove falou que não fizemos muita coisa, também temos uma resolução do Conselho Monetário Nacional que determina todas as fundações a não terem mais carteiras próprias de imóveis dentro dos seus investimentos. Nós já vendemos um imóvel aqui de Brasília, ainda temos um de Belém, 2 salas, e temos algumas salas ainda aqui em Brasília. Mas estamos trabalhando no sentido de atender essa resolução e transferir esses investimentos para outros investimentos mais ativos e lucrativos. O estudo de custeio administrativo também em outubro para o ciclo 23 e 27, para a Fundação ter na sua gestão das suas atividades um equilíbrio de receita e despesa justos, que não sejam não penalize os participantes e seja adequado para atender às necessidades da administração própria e da administração terceirizada da Fundação. Estamos fechando também o orçamento anual da Fundação. Ele se compõe de 3 peças de investimentos, onde estão todas a parte de política de investimentos, de benefícios, que é o pagamento do benefício dos aposentados, dos assistidos, e o administrativo, que dá suporte à gestão. Para o ciclo 2023-27, também buscando o equilíbrio dos próximos 5 anos da Fundação. E, finalizando nesse ciclo de melhorias que nós estamos trabalhando, fazendo a revisão de todo o planejamento estratégico da Fundação, com seu risco, com a matriz SWOT, e com todas as metas e desempenho, para o ciclo 23-27. Deveremos concluir esses trabalhos praticamente todos no final do ano, para apreciação do Conselho. O Conselho já está acompanhando, já aprovou alguns documentos, diretrizes, estamos fazendo a coisa andar muito tranquilamente. Podia passar, por favor? Agora, nesse processo, nós temos alguns pontos de atenção que nós temos focados e que a gente gostaria de destacar. Primeiro, agilidade na decisão. Foi uma demanda, mais ou menos em março, a primeira demanda. Nós já estamos com as atas disponibilizadas dos colegiados, a meta é de 11 dias úteis, todas estão atualizadas, disponíveis no site para os participantes. A política de alçadas ela está com maior flexibilidade, foi revisada pelo Conselho, que permite uma maior ação em caso de riscos para a Fundação no ambiente. No item 2, os gestores do fundo, que é o monitoramento dos fundos, o Marco aqui comanda pessoalmente com a gerência de investimentos, semanalmente, reuniões, discussões, inclusive presenciais, no monitoramento da gestão dos fundos. É um ponto de muita atenção nossa, e na revisão das alocações e ajuste dos volumes de recursos. Isso foram feitos, vocês podem observar naquela lista que eu apresentei anteriormente, dos 37 pontos, tem várias medidas tomadas. No item 3, é a capacitação e a expertise também implementada. É assegurar que todos os dirigentes e gerentes da Fundação sejam certificados conforme manda a normas. E, para isso, a área de pessoal nossa acompanha e controla todo mundo, todos fazem por esse processo e tem que se manter atualizado na regulação, no normativo específico da sua área de atuação. Todos os conselheiros deliberativo, todos os conselheiros do fiscal, todos os membros da diretoria executiva, todos os gerentes certificados que participam no processo, todos, sem exceção, isso é obrigatório.
Se um não conseguir manter essa certificação, ele não pode participar desses colegiados, desse trabalho. Isso está sendo implementado e está sendo mantido, já foi assegurado para o exercício de 2022. No item 4, que é a transparência e prestação de conta, que são princípios basilares da governança da Fundação, que ela vem há anos trabalhando, já estão implementada a divulgação de informações com maior celeridade e ampliação dos meios. Essa live é própria disso, os apps, giro de notícias, WhatsApp, chat, tudo isso implementado para melhorar o relacionamento com os participantes. Ontem, quando nós estávamos avaliando, uma colega nossa aqui da Fundação disse assim, quando terminou a nossa reunião, ela disse assim, isso era o sonho do Dr. Lechuga, que ele começou essa implantação. O Lechuga terminou o mandato dele em 2002 ou 2003, eu não me lembro bem, mas ele já trabalhava com essa ideia. Então, vejam bem que nós estamos há anos trabalhando, batalhando, e hoje os meios tecnológicos nos permitiram isso, principalmente depois da pandemia. 5, a reavaliação de risco. Riscos é uma coisa importante, você tem que dormir e acordar com ele. A Fundação ela tem que trabalhar olhando todos os riscos e mitigando-os, porque os riscos são enormes. Os mais difíceis, de mercado, que afetam diretamente o nosso investimento, mas os outros também são mitigados. Nós temos uma área de controle de riscos. Esse processo é avaliado a cada 2 anos, nós completamos agora em janeiro a reavaliação dele, e ele é monitorado mensalmente, inclusive pelo Conselho Fiscal, que acompanha os resultados. E o 6º que a gente queria colocar, que foi importante a avaliação que a Inove fez, dentro das 10 avaliações anuais, a Inove agora foi a 11ª esse ano, provavelmente. Nós já temos várias recomendações, mas tem algumas que estão entrando no processo em curso de revisão da política de investimento, que faz parte do plano anual, da parte de custeio, de receita e despesa, que também faz parte do nosso planejamento anual, e da parte de benefício. Está sendo considerada e aquilo sendo discutida internamente no nosso grupo e nos nossos comitês, e, com certeza, isso trará novos frutos para nossas decisões que vão ser tomadas nos próximos meses. De forma geral, é essa forma de apresentação que a gente queria deixar mais clara para vocês e ligar exatamente na próxima tela aí, Juliana, que é nos nossos canais de atendimento. Nossos canais e redes, site, e-mails, 0800, app, APRI, a Previdência Previnorte, todo o YouTube, o Facebook, o Instagram, todos os elementos que a tecnologia da Fundação está colocando à disposição para que a gente tenha um maior relacionamento com os participantes, uma melhor interação, melhor informação para que todos fiquem bem informados e seguros do trabalho que está sendo feito aqui na Fundação. A Fundação é nossa, nós todos somos participantes, nós todos temos o nosso patrimônio, temos que assegurar o futuro das nossas famílias. Por que a gente coloca essa ênfase nos canais e redes? Porque a gente precisa atuar via esses canais e rede, o nosso atendimento, ele trabalha, o relacionamento trabalha o tempo todo, respondemos todas as questões, essas questões são trabalhadas depois, junto às áreas técnicas, para que se vejam as melhorias. Isso é muito importante para nós. Mas tem que ser questões objetivas e feitas por esses canais. Por quê? A gente tem que tratar da segurança das informações, a gente não pode estar com um canal aberto aí para receber uma pessoa que não seja participante e divulgar informações da Fundação. Nós colocamos em risco a segurança de dados dos participantes, colocamos em risco a segurança da própria Fundação. Então, nós temos todo esse cuidado. E pedimos que todos também o tenham, porque isso preserva, principalmente, a imagem da Fundação. As discussões são boas, os questionamentos são bons, mas sempre estamos preocupados com a imagem da Fundação. A imagem da Fundação é um patrimônio de todos nós, e todos temos responsabilidade pela imagem dela, não só nós dirigentes,
mas os empregados, os patrocinadores e todos os participantes. E temos contado com esse apoio insistente, incentivo, tem sido muito importante para nós. Isso nos ajuda e nos dá força para continuar trabalhando. É uma gestão longeva, ela vem de muitos anos atrás. A Previnorte, ela se estrutura, se organiza e melhora continuamente para poder cumprir o seu papel de gerir os planos de benefício dos participantes, quer sejam empregados na ativa, quer sejam empregados aposentados já, ou o pessoal assistido, que são os dependentes, o herdeiro dos nossos colegas que já partiram. Essa é a nossa mensagem final. Nós vamos passar para a próxima etapa agora, que é a parte de perguntas e respostas. Vai entrar na nossa live o gerente nosso de investimentos, o Edmilson, que sempre faz brilhantemente essa parte de perguntas e respostas. Todas as perguntas que nós não conseguimos responder agora serão disponibilizadas no site para todo mundo. Inclusive, esta apresentação ficará disponível completa para todos. Muito obrigado. Se eu não conseguir voltar mais para me despedir, eu quero agradecer muito a participação de todos, o apoio dos patrocinadores e principalmente dos nossos parceiros, Vida, a ZEL, o Sindinorte, a Aposen, que são sempre conosco, nos ajudando, nos apoiando nessa caminhada. Eu devolvo para você, Juliana, ou para o Edmilson direto, aí vocês decidem na mesa, ok? Estamos aqui à disposição, eu, Henrique, o Marco, o próprio Edmilson e toda a equipe. Obrigada, doutor Coimbra. Nós vamos iniciar aqui, então, as perguntas e respostas, né? E o Edmilson, Marcos, se puderem nos ajudar. Vamos iniciar. Ok, pode virar um pouquinho o monitor para cá? Obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Nós não tivemos, nós tivemos apenas uma pergunta, né, que é sobre a disponibilização do material. Então, o que a gente tem aqui é que o material, que é a live, vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, né? Então, você vai poder olhar todos os dados relativos aos desempenhos comparativos, ao desempenho histórico dos planos no YouTube, ok? Então, infelizmente, a gente teve aqui bastante engajamento das pessoas, mas pergunta mesmo foi apenas... Deixa eu só ver o nome lá no final, por favor. Edmilson, posso fazer um comentário geral? Claro. O Ortiz mandou vários comentários aqui, não foram bem perguntas, tá, Ortiz? Foram comentários. Mas eu vou fazer um comentário, tentar fazer um comentário que abarque todos os comentários que você fez. Né? Por exemplo, com relação ao CDI, existem várias maneiras de você comparar o desempenho de um plano. Tá? Você pode comparar com índices, pode ser um índice sintetizado, como, por exemplo, o IMA, pode ser com o CDI, por exemplo, que a gente costuma dizer que é o custo do dinheiro. Você pode comparar o desempenho com pares comparáveis, como, por exemplo, a gente fez hoje, e comparou com planos administrados por fundo de pensão do Grupo Eletrobras. A gente pode comparar com fundos abertos. Então, assim, e pode comparar com a própria meta, né? Que, no nosso caso, planos administrados pela Previnorte são planos com meta IPCA+. Então, tem várias formas. A gente tenta utilizar todas elas, porque às vezes você vai querer comparar com DI, às vezes com IMA, outras vezes com a meta. Uma coisa é certa, a gente sempre tem que colocar a meta ao lado, porque o nosso horizonte de longo prazo é a meta atuarial. Mas não nos elimina a possibilidade de fazer outras comparações também que são desejáveis. Eu, por exemplo, gosto muito de comparar com o IMA, porque o IMA é um índice que ele é sintetizador de títulos públicos indexados a IPCA. Então, não dá para esperar que um plano de previdência vá bem se o IMA não vá bem. Quando o IMA vai bem, espera-se que os fundos de pensão, os planos previdenciários indexados a IPCA tenham um desempenho também muito bom. Outros comentários que você faz aqui sobre alocação, por exemplo, em renda variável. A gente segue o Ortiz, se a gente vai estar mais alocado ou menos alocado em renda variável. A gente tem o nosso orientador base, que é a política de investimentos.
Na política de investimentos, a gente roda vários cenários, assume uma série de premissas de volatilidade e rentabilidade de cada classe de ativo, e no final das contas o Conselho Deliberativo nos orienta quanto à alocação a utilizar em cada uma daquelas classes que o Diego colocou. Então, renda fixa, crédito privado, renda variável, multimercado, né, operação com participante. A gente tem ali um target, né, uma meta, uma alocação-alvo, tá, para 5 anos, revisada anualmente. Então, a gente não pode se distanciar muito daquilo que está na política de investimentos. No entanto, a gente faz, sim, movimentos táticos, como a gente fez agora, por exemplo, no exterior, né, diante do cenário que a gente ainda acha que não é muito positivo, a gente acabou diminuindo um pouco essa posição, mas a gente não faz grandes movimentos, não faz parte do perfil de investimento de um fundo de pensão zerar toda a posição de renda variável, zerar toda a posição de exterior de uma hora para outra para tentar acertar para onde o mercado vai. A gente normalmente costuma adotar uma alocação mais estrutural e visando um médio e longo prazo com movimentos táticos ao longo do caminho. Tá bom? Então, sim, eu tentei englobar aqui basicamente duas coisas que você falou, né, de alocação e de benchmark. Espero ter contribuído. E se os demais participantes tiverem alguma outra dúvida, qualquer comentário, né, a gente, tanto aqui agora como também depois por e-mail, a gente está à disposição. Reforçar que daqui a alguns dias vocês vão receber um relatório trimestral com uma nova análise dos últimos 3 meses, né, pegando os meses de julho, agosto e setembro. A gente tem esse compromisso de encaminhar esse material para vocês trimestralmente e faremos uma nova live também com a divulgação desses dados. Permanecemos à disposição aqui, caso tenha algum tipo de dúvida. Marcos, eu queria complementar dizendo que a Previnorte continua presente. No início do próximo mês, a gente vai estar presente na CIPAT da Eletronorte, tá? Com a palestra com a parte previdenciária, com a presença da Edmilson, inclusive. Vamos estar lá para tirar dúvida, para ajudar, para fazer novas adesões, para melhorar a parte de contribuição. E em dezembro, a gente está em Roraima e Manaus, fazendo a mesma coisa. Vai ter uma pessoa nossa lá, fazendo uma visita, atendendo as pessoas de forma presencial e ajudando no que for necessário. Então, a gente continua presente. Voltamos agora na parte híbrida, sempre tem gente na fundação aqui na sede. Então, precisando da gente está sempre à disposição. Não sei se eu estou. Nós agradecemos à diretoria executiva da Previnorte, Dr. Coimbra, Henrique e Marcos, e devido ao limite de tempo, né, nós orientamos aos participantes, reforçamos a orientação que, caso a pergunta registrada no chat não tenha sido respondida, elas serão publicadas no site posteriormente. Será um prazer esclarecer as dúvidas dos participantes. E lembramos que essa live está sendo gravada e ficará disponível no canal da Previnorte, no YouTube. Agradecemos a participação dos patrocinadores Eletronorte, Amazonas Energia e Roraima Energia, aos conselheiros Deliberativo e Fiscal, aos parceiros Evida, Azel, Aposem e Sindinorte, e, principalmente, nós agradecemos a presença de todos os participantes que estiveram aqui conosco, prestigiando esta live. Desejamos a todos um ótimo dia e até a próxima live.